O CV vai dominar o Brasil. Eles estão treinando um exército na Europa com as técnicas mais atualizadas de guerra para atuar em solo brasileiro. É exatamente isso que uma investigação que foi revelada agora está dizendo. Agora vamos fazer uma análise bem simples para você entender o tamanho da gravidade disso. Aonde o CV atua em solo do Rio de Janeiro? Em morro, certo? A geografia do morro privilegia muito mais o combate do indivíduo que defende. Normalmente o indivíduo que está defendendo ele já tem uma vantagem, isso é automático em qualquer guerra, porque você vai conhecer melhor o território e você vai preparar o território para receber o seu inimigo. Logo, você já tem uma vantagem, ponto 1. Ponto 2, você tem um segundo ponto, é um território íngreme. O cara que está de cima, ele tem um ponto de vista superior ao cara que está de baixo, perfeito? Segundo ponto de vantagem. Terceiro ponto de vantagem, eles podem usar qualquer tipo de arma, eles podem utilizar qualquer tática, eles não têm regras, eles não têm lei e eles usam até a população do local como refém. Perfeito? Eles têm 3 vantagens que já seria suficiente para você impedir qualquer invasão policial. Floriano, por que eles não impedem uma invasão? Por que no final daquela invasão, da mega operação que aconteceu, eles perderam, eles tiveram muito mais baixas? Porque os indivíduos que estão ali no troca-troca são indivíduos muito novos. Você vai ter gente de 20 anos, 22, 25, 19, 28. Você não vai ter um cara de 35, de 32. Você não vai ter um cara que foi treinado. Você vai ter alguns jovens iludidos pelo dinheiro fácil e simplesmente entrando em campo de batalha sem nenhum tipo de preparação e completamente iludido. Agora eu te pergunto, se você traz um exército da Europa que foi treinado em campo de batalha com as melhores técnicas, você dá todo aquele armamento, que o armamento é bom, tá? O armamento que o crime organizado do Brasil utiliza realmente é bom, não é coisa ruim. Ou seja, se você dá aquilo na mão de um indivíduo preparado e você junta esses 3 pilares de superioridade que eu citei, simplesmente eles vão se tornar invencíveis. Ou simplesmente o Estado brasileiro vai ter que gastar muito, mas muito para conseguir invadir. A gente vai ter que gastar com homem, com estratégia e com equipamentos superiores. Se não for assim, você simplesmente não vai conseguir dominar de volta aquele território. E no momento que ele conseguir realmente dominar aquele território de vez e ele começa a cobrar imposto, porque hoje já é cobrado. Se você é motoboy naquela área, você tem que pagar uma taxa. Se você tem van, você tem que pagar uma taxa. Se você é morador, você vai pegar a internet do crime organizado. Se você é morador e vai comprar um gás, você vai comprar do crime organizado. Ou seja, a receita dos caras cada vez aumenta mais. Cada vez eles vão conseguir pegar equipamentos melhores. E reforçando, eles não possuem escrúpulos, ou seja, eles vão utilizar táticas que a polícia não pode utilizar. Por exemplo, drone. A polícia não pode usar drone para atacar os indivíduos, apenas para vigiar. Ou seja, a polícia já sai um degrau abaixo. E tudo isso vai colocar uma vantagem gigante. Ou seja, se realmente for proibido as operações e a gente não fizer essas limpas de vez em quando, prendendo e liquidando, essa galera que hoje é ruim e vai perder para a polícia, daqui a 5, 10 anos eles vão estar formados. O que é formados? Formados, eles vão ter treinado, eles vão estar aprendendo a manejar as armas muito melhor, eles vão conseguir acertar muito mais e dessa forma a gente vai perder o Brasil. Entenda o seguinte, os caras estão treinando indivíduos. Esses indivíduos vão chegar no Brasil com técnicas muito superiores, possivelmente até mais superior do que a própria polícia do Rio de Janeiro. Aí eu te pergunto, como que você vai subir em um morro que já tem todas essas vantagens pré-determinadas que eu já te falei e ainda eles tendo estratégia, eles tendo pessoas qualificadas? Fica simplesmente impossível. E é isso que está sendo construído no país nesse exato momento. E quem está protegendo para essa evolução acontecer? O judiciário, que criou aquela DPF da favela, que proibiu de você fazer essas limpezas constantes, ou seja, renovar a base para não ter ninguém maduro lá. E renovar, tem 2 tipos de renovação. Você vai prender o indivíduo e vai ter um indivíduo que vai pro rasta para cima mesmo. Mas essa galera que você vai ter que renovar, por exemplo, muito se falou sobre a renovação. Ah, você liquidou 100 e pouco, mas eles vão colocar outros lugares. Beleza, mas esses novos não vai ter a mesma preparação que os indivíduos que saíram. Ou seja, você vai ter pessoas inferiores. Em um próximo combate vai ser mais fácil subir
subir, porque os novos caras não possuem habilidade. Mas quando eles trouxerem esse exército da Europa para o Brasil, esquece, amigos, esquece. Eles têm equipamento, só falta técnica. Aí se você coloca dois caras com nível de técnica similar, que seria a polícia e esse indivíduo da Europa, que eu acho que pode vir até com técnica superior à dos indivíduos do Brasil, quando você coloca os dois e coloca os outros fatores, vai ficar impossível reapropriar essa terra brasileira. Então presta atenção que eu vou começar com o pé direito para você entender tudo o que está acontecendo, porque agora o Lula também está desesperado. Então presta atenção, curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito. E obviamente antes de começar, se você quer aprender a investir em dólar, eu lancei esse e-book aqui, eu vou te ensinar a converter o real para dólar e depois pegar esse dólar e investir. Então clica no link na descrição ou no primeiro link que está aqui nos comentários e invista, aprenda a investir em dólar o quanto antes. O dólar nesse exato momento está exatamente 5,40, ou seja, é o 5,36 na realidade, já caiu aqui. Ou seja, aproveite para você fazer o seu pé de meia e não depender desse estado que cada vez está virando mais um narco-estado. Agora vamos começar pelas falas do Lula. Rio, nova fala de Lula sobre a operação surpreende base e abre porteiro. O que isso quer dizer? Basicamente ele estava ponderando muito o que ele ia falar porque a opinião pública está toda contra a opinião dele. E aí o marqueteiro falou, Lulinha, não fala nada e tudo mais, mas aí os gringos perguntaram e ele tem que sair bem na fita dos gringos, e aí ele teve dois efeitos. A fala dele foi catastrófica e ele liberou a base dele falar as besteiras. Ou seja, agora o efeito contra ele vai ser gigantesco. E é uma análise óbvia e a gente tem muita sorte do Lula estar fazendo essa besteira. Por quê? Porque se ele fosse para o caminho de ficar alinhado com a população, poderia aumentar a possibilidade dele vencer em 26, mas eu entendo a estratégia dele porque ele estava perdendo base, ou seja, a base não estava gostando do posicionamento dele, ou seja, ele estava arriscando os 30% que ele já tem cativo para tentar buscar mais os 20%, mas 30% da população não elege nenhum presidente, ou seja, a estratégia dele não é inteligente. Preste atenção nessas colocações do William Vac. Pois Lula resolveu desafiar as convenções da política. Resolveu ignorar a sua baixa reputação em matéria de combate à corrupção e crime organizado. E resolveu ignorar a percepção, que vem sendo confirmada por diversas pesquisas, de que é incapaz de melhorar a segurança pública no país. A manobra de Lula é de altíssimo risco político, considerando que o tema no momento, o da segurança pública, é a prioridade número 1 para o eleitor. A questão de poucos dias, o próprio Lula se beneficiava com os crassos erros políticos cometidos pela oposição. Mas, com o que disse hoje, parece ter resolvido devolver esse favor. Lula não é muito chegado à leitura de frases da antiguidade clássica. Uma das mais famosas, vem lá dos tempos da Grécia Antiga, diz que os deuses primeiro enlouquecem quem querem destruir. É a arrogância, hubris, que leva à ruína. Nessa edição vamos tratar também da impecável situação fiscal. Conseguiu compreender? Simplesmente, eu gostei muito dessa frase. Os deuses enlouquecem antes de destruir. Exatamente, o ego está destruindo. A grande verdade, por que ele fala isso? Porque ele compreendeu a mesma coisa que eu. Que o Lula falou isso para não perder a reputação internacional. Só que ele abriu mão das eleições do Brasil, abriu mão no sentido de fazer boas ações em direção a se tornar presidente novamente para ficar bonito na fita internacional. Uma loucura completa, já que ele pretende, e a vida política dele é nacional e não internacional. Ele não é um Donald Trump da vida. Ou seja, uma ignorância completa. E só para você entender o peso das pesquisas, esse aqui basicamente é uma conversa de extrema esquerda. E olha o que o indivíduo vai falar. A esquerda trata o tema da segurança pública com muita ingenuidade. Sempre com um falso intelectualismo, às vezes, em vez de encarar o problema de frente. Porque, repare, não é nem só uma questão de ser ou estar na periferia, mas de pelo menos entender como a periferia, como as comunidades, eu moro no Rio de Janeiro, se sentem sendo vítimas, sendo sequestradas pelo tráfico. Isso aqui é um comentário sensato, você concorda comigo? Provavelmente você vai concordar. Mas isso aqui vem de extrema esquerda. A maior parte dos comentários dessa galera é totalmente alucinada. Por que eles estão dando um passo para trás na racionalidade? Porque simplesmente eles perderam a base. 80% de quem mora nas comunidades está contra o Lula. Ou seja, se eles continuarem por esse caminho, eles vão ser liquidados. Então, de forma racional, esse cara volta para trás. Ou pelas milícias, ou por qualquer organização criminosa que os impedem de ir e vir.
seu direito constitucional, que extorquem suas famílias, que muitas vezes estupram suas filhas. É disso que a gente está falando, meus caros. E aí é muita ingenuidade achar que se resolve isso com falsos intelectualismos. Se resolve isso também com inteligência, obviamente, da polícia, mas também com repressão. E é óbvio que eu não estou falando dessa repressão absurda, eu acabei de criticar. Aí ele agora vai assinar para a base. Vocês conseguiram entender que a própria base alucinada da esquerda tá tendo que dar para trás? Mas agora surge o medo generalizado. Qual que é o medo agora do Lula e do governo Lula, que ele tá ativando toda a mídia pautada para bater? Não se pode qualificar a facção como grupo do terror, terrorista. Por quê? Porque simplesmente eles não estão falando isso. Você vai perceber aqui que eles não vão falar isso, eu vou te mostrar um vídeo. Eles não estão falando o grande motivo. Por que não pode qualificar? Porque simplesmente vai liberar a entrada do Trump. E eles não querem isso por nada. Mas o discursinho deles é esse aqui, ó. Um discurso completamente descorrelacionado da realidade. Presta atenção. Tráfico é uma coisa, o terrorismo é outra. A minhoca parece com a lagarta, mas minhoca é minhoca, lagarta é lagarta. São duas coisas distintas. E eu não preciso de fazer colar no tráfico a ideia de terrorismo, por uma razão muito simples. Começando do ponto de vista meramente jurídico. O tráfico é crime hediondo, o terrorismo também é. O terrorismo é crime insuscetível de graça, anistia e indulto. Basicamente ela vai concluir aqui que você qualificar os narcoterror como terror simplesmente vai fazer eles serem julgados apenas por um crime, que é o de terror, e não pelo tráfico. E se eles continuarem como tráfico, eles podem ser acusados dos dois. A grande realidade é que ela tentou fazer um somebody love e ela não falou o grande motivo por trás de tudo isso. Mas antes de mostrar e repetir o motivo, preste atenção nas falas da Glaze. Ó, a gente teve uma pessoa aleatória que deve estar na mídia pautada, agora a gente tem a Glaze falando a mesma coisa, presta atenção. O deputado Danilo Forte também pediu a atensação do PL antifacção ao PL antiterrorismo, que equipara o crime organizado ao terrorismo. Isso é possível? Deixa a senhora também explicar. Não, nós somos contra, o governo é terminantemente contra. Somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções, e temos lá a PEC da segurança, que está dormitando há 6 meses quase, e que a Câmara não... Basicamente aqui ela falou a verdade, porque eu tinha visto outra parte dessa entrevista que ela dava o somebody love e ela não falava o real motivo. Aqui ela falou o real motivo. O motivo é medo da intervenção do Trump. Essa é a grande realidade. E agora vem o Lula e começa a demonstrar um certo desespero e ansiedade pelo acordo com o Trump, que não vai sair. Presta atenção nessa construção. Você pegou ali, ele falando besteira, em seguida veio o receio de ação do Trump e agora ele vai falar sobre o acordo do Trump. Presta atenção nessa construção que a gente vai chegar até o final ali, que vai ser no exército do CV. Presta atenção. Terminar a reunião com o presidente Trump, eu disse para ele que era muito importante que os nossos negociadores começassem a conversar logo. Eu sugeri que fosse na mesma noite. Não foi na mesma noite, mas foi no outro dia de manhã, às 8 horas. Tá? Houve uma primeira reunião. E agora, o meu ministro das Relações Exteriores, o meu vice-presidente da República e o meu ministro da Fazenda estão preparados para marcar uma nova reunião, se for o caso, ir a Washington para negociar. Eu disse ao presidente Trump com todas as letras e entreguei por escrito. Sabe? Para não ficar aquele dito que as palavras voam. Eu dei por escrito. Nós queremos que... E fez isso tudo e nada saiu do papel. E por que eu vou afirmar para você que não vai sair do papel? Eu vou fazer uma lógica que eu gostaria que você concordasse comigo, olha só. Temos as falas do Maduro. Maduro, ditador da Venezuela, agradece Lula pelo seu discurso a favor da paz na América do Sul e na América Latina. Agradeço também ao presidente Lula da Silva, pois Lula fez um forte pronunciamento de paz na América do Sul e na América Latina. Perfeito?
beleza? E aí o Maduro, obviamente, não é um amigo do Trump, ou seja, não vai ajudar nas relações do Lula com o Trump. Então, quanto mais ele elogiar o Lula, mais desgasta a relação. Perfeito. Agora o Lula também, em meio à tensão militar no Caribe, Lula vai à Colômbia para expressar a solidariedade à Venezuela. Lula viaja à Colômbia para participar da reunião da CELAC, em meio à tensão militar do Caribe, motivada pelas ameaças e movimentações dos Estados Unidos na região. Segundo o chanceler brasileiro, a visita tem como objetivo declarar apoio e solidariedade à Venezuela, ou seja, contra o Trump, reforçando a posição do Brasil frente a conflitos regionais e aos desdobramentos diplomáticos recentes. O presidente brasileiro também deve se reunir com líderes de outros países da América Latina para discutir integração regional, cooperação econômica e estratégias de segurança diante de ações militares estrangeiras. A agenda inclui encontros bilaterais, pronunciamentos conjuntos e articulação política para favorecer a influência do Brasil no continente. O chanceler destacou que o Brasil busca solução diplomática e pacificação do conflito. O Lula está botando o bedelho onde não deveria e ele vai acabar saindo queimado. Simplesmente aqui no Brasil ele tá perdendo completamente apoio, isso não é novidade para ninguém. Ele tá completamente desesperado, mandou o judiciário ir para cima do Castro, o governador do Rio de Janeiro, porque tá ganhando muita reputação, e simplesmente eles estão indo contra o homem em seu melhor momento. Julgamento que pode caçar Castro e declará-lo inelegível mobiliza 6 do ex-ministro do STF, do TSE. E já saiu o primeiro voto da Carmen Lúcia, que foi a favor da cassação. Se caçarem esse homem agora, o caldo vai entornar. O caldo vai entornar. E o homem está disposto, ele já entendeu o jogo, que ele tem que fazer mais operação para ganhar mais reputação, e ele tem que fazer o TSE, o STF, o governo Lula, parar ele no braço, porque aí é o estopim necessário para a população entrar em jogo. Presta atenção nesses comentários aqui da Globo em relação às novas operações. Ele falou que tem mais de 10 operações para sair, presta atenção. Esse discurso, o governador do Rio de Janeiro parece que dobrou a aposta. A gente vai dar uma olhada aqui na coluna do Lauro Jardim do Jornal o Globo, em que ele diz que o governador do Rio de Janeiro já prepara pelo menos mais 10 operações contra o crime organizado. E o Lauro Jardim conta aqui, então, primeiro ele conta da operação, ele fala que, aspas, né, temos mais 10 operações agendadas. E aí seriam operações já com autorização da Justiça para serem iniciadas, não serão ocupações nas favelas, entre parênteses, não acredito em ocupação, mas ações que podem guardar semelhança com a da semana passada. Rio de Janeiro já informando ali que tem mais pelo menos 10 operações, e fala muito parecido com a que aconteceu na semana passada, programadas e com uma semelhança do que a gente viu na semana passada. O Lauro não tem nada a ver com isso. Agora o governador anunciar que já tem 10... O anúncio é estranho, tá? Mas o anúncio foi feito pelo Lauro Jardim e não pelo governador. Pode ter vazado. Ou seja, só mostra aí que não tem nenhum tipo de sigilo. Não, me corrijo. Falou que Castro diz. Ou seja, ele falou isso. Ou seja, é estratégia ruim ele anunciar que vai ter operação, né? E ainda citou Jacarepaguá e tudo mais. Ou seja, é uma estratégia um pouco diferente, né? Que vai fazer não sei quem, Jacarepaguá vai fazer não sei quem. Realmente, e dizer que é alguma coisa parecida com o que aconteceu. Tá certíssimo, você pode falar porque tá parecido. Está querendo aumentar o número de mortos. Tá ali, ó, na região de Jacarepaguá, na zona oeste da capital, outra ação dessa vez, retomada de territórios. E quando você dá uma baixadinha, diz assim, né, na zona sudeste da capital e na Baixada Fluminense para retirada de centenas de barricadas de facções criminosas. O suposto sucesso subiu a cabeça do nosso governador, né? Sucesso. Dava esse discurso. É que o sucesso subiu a cabeça, é a estratégia, né? Agora vamos lá, você anunciar é ruim, mas talvez possa ter uma estratégia se eles estiverem rastreando a comunicação dos bandidos e eles entenderem que os bandidos estão com medo de novas operações por causa da outra operação, esse anúncio é bom. Porque como assim? A polícia, ele rastreia conversas, eles interceptam. Então, basicamente, se eles estão interceptando e eles percebem, eles identificam que sim, existe um medo, aí anunciar é bom. Porque é um efeito de dissuasão. Se ele avisa assim, vou invadir Jacarepaguá, e os bandidos ficam com medo, a maior parte, tipo, mete o pé. Ou seja, todo mundo mete o pé. Ou seja, não vai ter nem confronto, eles vão lá e tiram e acabou.
Ou seja, não vai gerar dano nem para os policiais, nem para a facção. Ou seja, pode ser uma estratégia boa. Só que temos que ver se isso vai se tornar tangível. Mas a estratégia do cara de fazer novas operações, entendendo que a população vai aprovar, é genial, porque se ele não fizer e não entregar resultado agora, ele vai de arrasta. O arrasta no sentido de perder o mandato. Esse é um fato. E agora eu fiz o primeiro vídeo de hoje. Eu falei para vocês sobre a reunião do Moraes com a advogada lá. E olha que interessante, barrada por Moraes de reunião, presidente da ONG ligada a Marcinho VP pede reconsideração. Meus queridos, por isso que eu falo, o trabalho que a gente faz aqui no YouTube é muito relevante. Se não fosse a divulgação que rolou em geral, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, ele teria feito essa reunião. Aí eu te pergunto, você acha que essa mulher ia interceder por quem? Pela sociedade brasileira ou pelos bandidos? Acho que ficou óbvio a resposta, né? Todo mundo sabe a resposta. Ou seja, por isso que o trabalho que a gente faz aqui é essencial e a gente precisa valorizar. E agora olha o que está acontecendo no Brasil, sem preparação, sem exército estrangeiro. E em seguida eu vou mostrar como que vai funcionar o exército, como funciona o exército europeu do CV. Presta atenção nisso aqui. Uma vila à beira de uma importante rodovia em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. 30 famílias viviam aqui, abandonaram as casas às pressas. Até os animais de estimação foram deixados. Moradores de áreas próximas contam que, por causa da localização estratégica, a vila é alvo de uma disputa entre facções. Eles agora temem pela própria segurança. Aqui na vila, nenhum morador permaneceu. Em outros lugares que passaram pelo mesmo problema, as pessoas contam que até quem não foi expulso decidiu deixar o lugar, depois de ver casos de violência contra vizinhos que nem eram envolvidos com o crime, mas apenas conheciam alguém ligado à facção. Neste distrito de Morada Nova, no interior do Ceará, há 4 meses quase todos os 2.000 habitantes fugiram. Um dos chefes do tráfico ordenou a expulsão dos moradores em meio à disputa de poder dentro da facção. Várias pessoas que nunca tiveram. Olha isso, vocês conseguem compreender que sem exército, sem nada, só com o que eles possuem hoje, com pessoas despreparadas para conflito militar, eles já estão fazendo isso. Não invadindo o Brasil, estão tomando conta, essa é a grande realidade. E a polícia não faz nada, perfeito? Agora imagina quando isso aqui se torna realidade. Você vê, traficantes viram guerrilheiros na Ucrânia para voltar melhores. Basicamente, eles estão mandando vários indivíduos da organização criminosa para guerrear na Ucrânia, a favor da Ucrânia, para aprender técnicas de guerra, voltar para o Brasil, esse exército, e ensinar para os outros membros da facção. Agora eu te digo, quando você iguala os 3 fatores que eu citei, a questão do território, a questão de novas habilidades e a questão deles usarem qualquer coisa e também deles poderem modificar o território a favor deles, como que o Brasil, como que os policiais do Rio de Janeiro vão invadir essa favela? Eu te pergunto, como que vai acontecer? Porque equipamento os caras têm, homens os caras têm. Eles só não têm hoje habilidade, eles não têm inteligência, eles não têm técnica. Mas quando essa galera voltar da Ucrânia, voltar da Europa, esse pequeno exército, e começar a replicar o treinamento para os membros da facção, eles vão ficar indestrutíveis. Os caras já estão, olha só, os caras já estão com território, que eles cobram várias coisas ali, eles já estão inseridos na área econômica do país, eles já estão se inserindo na área política do país, eles já têm servidores que eles colocaram lá. Os caras vão se tornar indestrutíveis. Ou a gente vai parar eles agora, ou a gente nunca mais vai parar e vai perder o Estado brasileiro, ou vai ter um custo muito caro para parar depois. Mas presta atenção na estratégia e como isso foi descoberto. Presta atenção que eu vou soltar a matéria. CV. Traficantes viram guerrilheiros na Ucrânia para voltar melhores. Investigações apontam que o intercâmbio do crime do CV ocorre para que os traficantes aprendam técnicas europeias de ataque à polícia. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, PSER, por meio da Subsecretaria de Inteligência SINT, descobriu que a facção criminosa Comando Vermelho CV tem enviado integrantes para atravessar fronteiras europeias em busca de novas técnicas criminosas que possam ser aplicadas contra as forças de segurança brasileiras. Um dos integrantes da facção teria sido enviado, neste ano, para a guerra da Ucrânia. O chamado intercâmbio do crime teria um objetivo específico: aprender métodos terroristas no país para reproduzi-los em solo brasileiro, principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro. O criminoso foi identificado como Felipe Marques Pinto, de 29 anos, foto em destaque.
Ele seria ligado a Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, uma das principais lideranças do CV e apontado como chefe do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Segundo informações levantadas pela polícia, foram identificadas ao menos 3 entradas de Felipe na Europa, além de imagens dele circulando em território ucraniano. CV puro e sem mistura. A coluna teve acesso a um vídeo em que Felipe Marques aparece cumprimentando enquanto existe. Ou seja, quando ele voltar e começar a treinar, os caras vão ficar invencíveis. Enquanto isso, a gente fica com o judiciário travando polícia, a gente fica com toda uma máquina estatal atrapalhando. Eles não estão entendendo. Se não continuar tendo essas invasões recorrentes, os caras vão ficar fortes o suficiente para o Estado não conseguir mais entrar. Porque no momento que essas entradas começarem a matar 20, 30% do que você liquida do outro lado, começa a tornar um custo gigantesco que não vai conseguir mais. Eles vão integrar aquele território para eles de forma efetiva, vão conseguir se armar cada vez mais e eles vão descer para tomar outros territórios. Vai se perder um Estado do Brasil. Vocês não estão compreendendo. Ou vai se pagar um custo de realmente ter um conflito igual a Gaza, bomba e tudo mais, e o Estado brasileiro vai ter que utilizar todas as suas ferramentas, porque senão eles vão literalmente dominar. Então o que o STF está flertando em travar as operações do Rio é muito grave, é extremamente grave. Mas a gente tem a sorte que teve a carta lá do Trump falando que está disposto a ajudar o Estado do Rio de Janeiro. Agora a gente tem que entender se o Castro consegue aceitar essa ajuda sozinho ou precisa de aprovação. Provavelmente vai precisar de aprovação, e aí ele vai ter que buscar a aprovação da população de forma extrema para fazer os políticos aceitarem por imposição da popularidade popular. Conseguiu? De capital político. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal se você quiser aprender a investir em dólar e também ajudar o canal. Adquira o meu e-book Investindo em Dólar do Zero ou simplesmente faça um Pix de qualquer valor que você colabora com o meu trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.